Sexta-feira, 25 de abril, Páscoa do Senhor. Vamos ouvir o evangelho de hoje, que está no capítulo 21 de João, do 1 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinham amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus lhes disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos agora a 3ª aparição de Jesus, né? Jesus, ele nos ama tanto que mesmo ele havendo preparado os discípulos, né, que ele ia ser entregue, que ele iria ser crucificado, que ele iria ser morto e que no 3º dia ele iria ressuscitar, aqueles discípulos cabeça dura não acreditavam, custavam a entender tudo isso. E eles, com o coração endurecido, eles não acreditavam. Mas Jesus é a misericórdia. Jesus é o amor. Jesus não julga, Jesus não condena. Quando Jesus dá de encontro com a falta de fé, Jesus vai ao encontro para ajudá-los a voltar a ter fé. Jesus que vem ao encontro da minha fraqueza. Jesus que vai ao encontro da tua fraqueza. Jesus que não deixa você desistir. Jesus que não deixa você abandonar. Simão Pedro tinha recebido a mensagem lá. Lembra que Jesus disse para ele lá atrás: você não mais será pescador de peixe, agora você será pescador de homens. Só que a morte de Jesus, como foi tão traumática que Pedro esqueceu o pescador de homens e Pedro voltou para pescar peixes. Pedro esqueceu.
Mas não tem problema. Pedro esqueceu, Jesus volta para lembrar. E Jesus vai ao encontro dele. Pedro é o líder. Pedro, quando decide ir pescar, os outros também vai. Tomé, chamado Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Ou seja, Pedro é o líder. Segue o líder. O líder errou. O líder voltou a pescar. Os outros discípulos seguiram a mesma coisa. Seguiram a mesma vibe. E foram pescar. Só que quebraram a cara. Quebraram a cara, não pescaram nada. Eles passaram a noite inteira pescando, tentando pescar, porque não pescaram nada. Meu irmão, ontem a gente falava sobre a preocupação, né? E isso aqui é um exercício para mim, todos os dias. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas no braço, na nossa força, na nossa inteligência. Não funciona. É preciso acreditar em Deus. É preciso confiar em Jesus. Pedro achou que ele era pescador. Os filhos de Zebedeu eram pescador. Prepararam barco, prepararam rede, prepararam tudo. Foi para o mar, não pescou nada. Quando Jesus não está no barco, quando você não está sob uma palavra, quando você não está sob a palavra de Jesus, a pesca é escassa, a plantação é infrutífera, você trabalha muito, você sofre muito, sem resultado. Você corre, corre e não sai do lugar. Aqui está uma grande lição pra gente, tá? Pra mim também. Não é só pra você não, é pra mim também. Ou a gente aprende a confiar mais em Deus, ou em vão será o nosso trabalho. Em vão será o meu estresse, o meu comprar, o meu vender, o meu abre empresa, fecha empresa, pega barco, pega rede, faz isso, liga pra não sei quem, liga pra... É preciso confiar em Deus. Aqueles discípulos trabalharam muito e não pescaram nada. Mas uma palavra de Jesus. Jesus fala, vocês têm alguma coisa para comer? Não, não pescou nada. Tá. Aí Jesus vai lá e diz, lançai a rede à direita da barca e achareis. Aqueles discípulos já tinham lançado à esquerda, à direita, na frente, no fundo. Já tinham lançado todo dia e não pescou. Só que agora tem uma diferença. Agora tem a palavra de Jesus. Agora tem a bênção de Jesus. E quando Jesus fala, lança agora, eles vão lá e lançam. E quando lança, a rede quase que se rompe de tantos peixes. 153 grandes peixes. E naquele momento, o discípulo amado, é sempre o amor que faz a gente reconhecer Jesus. Sempre. Não é a razão, não é a lógica, é o coração. E João diz para Pedro, Pedro, é o Senhor. Pedro, é Jesus. Pedro, Jesus ressuscitou. Naquele momento, Pedro veste a roupa e se joga no mar. Se joga no mar para cair, para ir ao encontro de Jesus. O que é que eu estou fazendo aqui? Meu Senhor ressuscitou. E depois Jesus já bota lá a brasa acesa, já tem peixe, manda trazer. Pedro volta para ajudar os discípulos a trazerem. Eles trazem. Ninguém se atrevia, né? Com medo, ninguém se atrevia a perguntar, porque ali já entendia que era Jesus. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Que lindo, né? Jesus que nos ama e que vem ao encontro da nossa fraqueza, da nossa dúvida, da nossa limitação, da nossa falta de fé, do nosso voltar para o mundo anterior, voltar para pescar. E Jesus fala, ei, vem cá, volta.
Pelo amor de Deus, vai fazer tudo errado de novo. De novo. Ei, vocês são testemunhas agora, vocês têm uma missão, vocês têm um chamado. É a terceira vez que Jesus aparece, tocando, mexendo naqueles corações. Acorda! Sabe quando às vezes a gente tem um luto, que a gente tem uma perca, que perde o sentido da vida, que nada mais tem graça, que nada mais tem sentido? Aí Jesus fica lá, ó, acordando. Ei, acorda, volta. Olha para mim. Para de olhar para a dor, para de olhar para o problema, para de olhar para a morte. Olha para mim. Olha para mim. E nessa sexta-feira, Jesus está fazendo esse convite para mim e para você. Não trabalhe confiando no seu trabalho apenas. Queira trabalhar sob a palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, nessa sexta-feira, eu quero convidar você a colocar a tua vida, teu trabalho, tua empresa, teu emprego, teus afazeres diante do Senhor. Confia em Deus. Porque quando Jesus fala na direita, na esquerda, o milagre acontece. A pesca milagrosa acontece. Quando não tem a palavra dele direcionada, a gente trabalha em vão, a gente soa muito, a gente cansa muito e resultado nenhum. Que eu e você aprendamos essa lição de não querer fazer sem a palavra dele na nossa vida. Estejamos sempre dispostos a agir sob a palavra do Mestre. O Mestre que morreu e ressuscitou. Feliz Páscoa para você, uma boa sexta-feira e até amanhã, se Deus quiser.